de futsal do mundo. E a bola vai pra trás. Mete e ela fez, é o terceiro dela. Estélio Soldado. Leões. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro módulo do segundo Summit Internacional Futsal 360. Eu sou o professor Harrison Musi, coordenador e idealizador deste evento. O módulo 3, esse que é um módulo que foi adiado devido a problemas de datas com outro palestrante que estava convidado, que infelizmente não pôde estar presente, que é o Thiago Polido. Porém, consegui substituir aí a altura, troquei, vamos dizer assim, um português pelo outro e com certeza vai ser uma ótima opção. Daqui a pouco eu já vou chamar o Joel Rocha para juntar-se a nós. Lembrando, pessoal, que para interagir durante a aula, logo aqui abaixo do seu vídeo tem escrito em azul, deixe aqui sua pergunta, basta clicar. Uma nova aba vai abrir no seu navegador, mantenham ambas abertas. Uma para assistir a aula e a outra vai abrir um chat para que vocês possam interagir durante a aula, fazendo comentários, deixando perguntas e no momento oportuno eu sempre vou moderar essa situação. Este módulo está sendo realizado durante a semana, porque na ocasião não pôde ser realizado, e o Summit encerra no próximo final de semana. As datas são de 9 a 31 desse mês, e eu pretendo encerrar no prazo para que todos vocês aí consigam assistir todas as aulas, depois quem não assistiu ao vivo vai assistir as gravações, e também para a emissão dos certificados. Bom, tenho muita felicidade de trazer aqui para juntar-se a nós, nesse momento, meu amigo Joel Rocha. Joel, boa tarde aí em Portugal, aqui na Tailândia já de noite, no Brasil ainda parte da manhã, e nós temos aí esse perfil de várias partes do mundo, pessoal de Moçambique também, que se eu não me engano tem um horário mais próximo com Portugal, né? Uma diferença, acredito que de 1 hora. E, então, seja muito bem-vindo, Joel, que já esteve na primeira edição do Summit, junta-se a nós. Esteve no debate também, né, como um convidado especial, e agora junta-se a nós mais uma vez. Meu amigo, muito obrigado. Foi um convite repentino, mas a gente corre para os amigos nessas horas, né? Então, foi isso que eu fiz e estou muito feliz aí com a tua presença. Boa tarde, boa noite, bom dia. Que seja pelo menos uma boa hora para quem estiver a acompanhar online e quem for assistir depois no offline. Harrison, obrigado pelas tuas palavras. Não eram necessárias tantas palavras de agradecimento e certamente quando me contactaste, eu só diria que não em ultimíssimo caso, e não foi o caso. Portanto, havendo disponibilidade, nós gostamos sempre de contribuir. Obrigado pelo teu convite, quer para o debate, eu também tenho acompanhado todas as outras preleções, as outras aulas, e hoje, quando me convidaste para hoje, eu respondi afirmativamente com muito prazer, com muita satisfação. Só espero estar à altura da substituição, porque nós, quando fazemos uma substituição, é sempre no intuito de pelo menos manter o nível. A gente quer sempre melhorar qualquer coisa, mas pelo menos manter o nível. E eu vou tentar, durante a aula de hoje, corresponder às expectativas também, e espero que seja do agrado de todos. Antes de passar novamente a palavra, dar-te também já de forma inicial os meus parabéns pela iniciativa, pela resiliência da iniciativa. Nós todos sabemos que nós, por norma, no futsal, gostamos de partilhar, gostamos de estar presente, gostamos de dizer presente, e os meus parabéns pela tua resiliência, pela tua persistência em manteres este evento e que continues a ter saúde e convidados que aceitem participar
neste tipo de eventos, que é sempre muito bom para todos. E, portanto, da minha parte, obrigado, desde já também obrigado, e aqui estou para corresponder às melhores expectativas. Bom, muito obrigado, Joel. Essas palavras realmente fortalecem. Vou te dizer assim, eu não tenho o perfil de ficar chorando, mas é difícil fazer evento, organizar, mas não só o organizar, convidar, sujeito a mudanças, mas fazer com que as pessoas entendam que isso é em prol do futsal. Esse é o grande desafio. Obviamente, eu falo sempre, existe um lado comercial, eu não faço esse evento de graça, mas procuro torná-lo o mais acessível possível para que todos possam ter ótimas formações, que para mim boas não são suficientes, eu procuro escolher os convidados para que todos aí tenham ótimas formações, que tenham ótimas trocas, e eu fico feliz com o resultado, mas não é nada fácil, porque aí vai a minha crítica a nós, enquanto comunidade, enquanto união, enquanto unidade. Nós precisamos melhorar no futsal quanto a isso. E não é porque, de repente, alguém não compra o meu evento para participar, não é por isso. Eu vejo isso em outros eventos também. As pessoas precisam se ajudar, porque o futsal, eu acredito que ele vai se tornar cada vez melhor, porque o futsal já é bom, né? A gente não pode se enganar e falar, o futsal vai ser melhor, vai ser não. O futsal já é bom, já é ótimo, só que ele vai melhorar mais ainda, também por meio dessas formações, também por meio de trocas, e de outras coisas, obviamente, né? Tem tantas discussões aí. Mas tem um comentário aqui, o amigo que você já vai saber quem é um abraço caunástica com informação, o que seria isso? Os caunásticos, né, estão na área? Exatamente, o Carlos e o Rui, nós tivemos a felicidade, o privilégio e a oportunidade de estar na Lituânia, em Kaunas, e eu tive a oportunidade de dizer isso aqui no debate, no domingo, e foram dias, horas e minutos que nós vamos guardar para toda a nossa vida, não tenho a menor dúvida de quem lá esteve, na bancada e no campo. E eu fui um dos privilegiados que tive a oportunidade de estar lá no país, em casa com todos eles, depois no pavilhão, a assistir também ao resultado desportivo da Seleção de Portugal. Eu tenho a plena convicção de que, enquanto tiver pensamento e coração a bater, jamais me esquecerei daqueles momentos, daqueles minutos, daqueles segundos, porque nos tocam no coração. Há coisas que nós vamos partilhando, vivendo, e que nos passam, e que e deixamos para trás e ficou em algum lado. Mas o que ficou e o que aconteceu na Lituânia ficou nos nossos corações, e foi um privilégio e uma oportunidade que nós tivemos a possibilidade de aproveitar. E um grande abraço também para eles, para o Rui, para o Carlos e para todos os que estiveram lá connosco durante 10 dias absolutamente inesquecíveis. Bom, eu não sei todos que estavam lá, conheço alguns, né? O Rui, o Carlos, o Rui da Cruz, que estava também, enfim, tinham tantos ali. E parabéns a todos os portugueses, um título merecido. Parabéns ao futsal português por tudo que vem fazendo, o engrandecimento da modalidade, a polarização Brasil e Espanha, obviamente, para nós brasileiros, quanto mais finais o Brasil estiver e mais vencer, sempre vai ser ótimo, né? Mas a polarização entre dois países, né, no topo do mundo não é boa. É legal ter a Argentina ter vencido, é bom Portugal ter vencido agora. Obviamente, repito, como brasileiro, vou querer que o Brasil vença sempre, mas fiquei feliz, muito feliz, e parabenizo aí todos os portugueses e ao futsal português em geral, Joel. E você faz parte disso, assim como o Nuno, né, treinador do esporte, não só os treinadores do Sporting do Benfica, das outras equipas também, vou falar equipas como se fala em Portugal, das outras equipes que contribuem para o crescimento do futsal português, do futsal feminino, que queremos ter uma Copa do Mundo de futsal feminino organizada pela FIFA urgente, para ontem, isso é necessário. Mas parabéns a todos que fazem parte do futsal português. E acho que não está aqui nos assistindo, mas deixa eu gostar um grande abraço para duas pessoas, o Bruno Travassos e também para o Gonçalo Mendonça, as duas figuraças aí que são muito queridos e amigos. Boa. Bom, Joel, sabes vamos lá. Este tipo de resultados também nos acrescenta responsabilidade quando voltamos a partilhar alguma coisa de forma pública. E é com grande satisfação que, tal e qual como tu disseste,
são muitos os que têm contribuído ao longo dos anos para o crescimento, a evolução, a sustentabilidade do futsal português. Obviamente que alguns aparecem na primeira fotografia e na capa da revista, mas também há aqueles que vêm aí na última página, no rodapé, e que são igualmente importantes e que são pessoas muito menos mediáticas, com muito menos importância mediática, se calhar até igual reconhecimento, mas de outra forma. E realmente eu concordo e subscrevo o que tu disseste. O futsal português atingiu no dia 3 de outubro de 2021 um patamar de excelência onde poucos conseguiram chegar, e é um orgulho para todos nós também. E depois agora é manter essa responsabilidade e continuar a trabalhar para igualar os resultados, porque melhor já não é fácil. É isso aí. O desafio vai ficando cada vez mais complicado, o sarrafo vai aumentando, como a gente costuma dizer, né? Campeões europeus, campeões mundiais. E também parabenizar, Joel, a gente fala de pessoas ligadas muito à área técnica, aos dirigentes, à Federação Portuguesa, que entendeu, né, lá atrás, houve um projeto para o futsal português, né? Então, obviamente, eu não sou um profundo conhecedor, mas acompanho, e isso está dando resultados, né? Então, precisa ser dito também que não é composto só por pessoas. Porque eu digo, Joel, o mundo afora, a coisa como está tão globalizada, tem tantos bons profissionais em praças menores, né? Em praças não tão conhecidas como Brasil, Portugal, Espanha, Rússia, etc., mas não basta ter boas pessoas na área técnica, né? Precisa haver todo um projeto, um suporte da parte de dirigentes, das federações, enfim. Então, é todo um conjunto aí que leva a esse sucesso de Portugal, no meu entendimento. Joel, vamos lá. Você me ouve aí? Sim. Estou ouvindo. Ok, vamos lá então. Quando você quiser, pode compartilhar os seus slides para a gente começar a tua aula. Eu vou estar aqui nos bastidores, tá, Joel? Qualquer coisa eu vou te avisando. Ok. Então, antes de começar a partilhar a minha tela, só aqui algumas notas de introdução. A primeira, ainda em relação a esta conversa e este desabafo que estávamos a ter agora, é, na minha opinião, a grande diferença dos últimos 10, 15 anos do futsal em Portugal foi a qualificação dos seus responsáveis, diretos e indiretos. E eu, quando falo em qualificação, falo em atribuir competências, conhecimentos, práticas e vivências em todas as áreas que envolvem uma equipa, um clube, uma associação ou uma federação. E aí a Federação Portuguesa de Futebol tem, no seu ponto de partida em todo este processo, a grande fatia da responsabilidade boa e positiva daquilo que está a acontecer ao futsal português. Porque tem investido na qualificação do jogador, dos treinadores, de todas as estruturas que compõem uma equipa técnica multidisciplinar, dos dirigentes. E a Federação tem sido incansável na transmissão de conhecimento científico, mas também prático, e isso tem, ao longo dos meses e anos, tem-se colhido os seus frutos, porque é uma semente que foi lançada à terra há muitos anos atrás, conforme tu próprio, Harrison, disseste há poucos minutos. Portanto, há aqui uma palavra que me sobressai, que é qualificação dos recursos humanos, e isso tem sido fantástico. Em relação à minha apresentação de hoje, ao meu tema e àquilo que vos trago hoje, eu vou-vos trazer um tema que está relacionado diretamente com a grande percentagem da intervenção dos treinadores em todo o mundo, que é a formação, os escalões de base, as categorias de base. É sobre isso que eu hoje vos trago aqui algumas recomendações. E o que é que eu quero dizer com recomendações? Eu certamente não serei a pessoa indicada para dar conselhos de acordo com as vossas realidades, porque a vossa realidade é do conhecimento de cada um de vocês. Aquilo que eu vou trazer hoje são recomendações que podem ajudar a que o exercício, o treino, a semana, o jogo, a competição, a época possa decorrer de acordo com os objetivos que foram idealizados no seu início. Durante esta apresentação, vamos ter aqui uma situação que não é muito comum, que é, digamos assim,
é um bocadinho da minha criatividade, que é o quê? Eu vou precisar que vocês que estejam desse lado, agora já online e ao vivo, estejam também com, se tiverem a ver no computador, que estejam com o telemóvel, e se estiverem com o telemóvel, vamos tentar conseguir arranjar outro dispositivo móvel para aceder aqui, através de um QR Code, a uma aplicação onde não há verdadeiros nem errados, há apenas e somente a opinião, a ideia e a visão de cada um daqueles que vão responder e selecionar aquilo que eu vos vou propor, ok? Portanto, eu vou então partilhar a minha tela. Vamos ver se vai correr tudo bem. Harrison, quando estiver... Sim. A partir desse momento eu vou adicionar aqui, você não passa a não se ver mais na tela, tá, João? Você vai ver só a tela do seu o ecrã do seu computador. É isso mesmo. Mas está a tela na frente de toda a gente? Sim. Tá? Ok. Vamos lá então. Qualquer coisa, Harrison, vais-me ajudando e orientando por aqui, ok? Que eu Perfeito. estou sem ver ninguém, só ouço. Bom. Ok, agora eu saio de cena. Uma boa aula a todos. Obrigado. O que me traz aqui então hoje para partilhar com vocês é o ser treinador na formação do homem. E homem com letra maiúscula, homem e mulher. O praticante, a praticante. O atleta, a atleta. O que é isto? Na minha ideia, das minhas preocupações, das minhas dúvidas, o ser treinador na formação de um praticante. Têm os meus contactos que depois da apresentação podem utilizar para aquilo que entenderem necessário, sempre com exceção de duas questões. Não me peçam dinheiro, nem me peçam vacina para a Covid-19. Com exceção destas duas situações, estejam à vontade para me contactar através das minhas redes sociais, através do meu e-mail, consultar e acompanharem o canal do YouTube, sintam-se convidados a poder frequentar e questionarem-me do que quer que seja, com exceção dessas duas questões. Então, esta é a grande base que me traz aqui hoje para falar com vocês. O ser treinador na formação do homem. Todos nós sabemos que isto começa de forma gradual. Nós vamos acrescentando, digamos assim, informação, conteúdo, vamos ensinando, vamos treinando e vamos fazendo crescer naquilo que é o seu interior um homem, um atleta, um praticante, uma mulher. E quando disser homem, para que fique bem claro, refiro-me aos dois géneros, homem e mulher, ok? Portanto, é isto que me vai orientar aqui. Como eu vos disse há pouco, precisamos para interação recorrer a outro tipo de dispositivo, seja se tivermos no telemóvel um tablet, se estivermos no telemóvel, se possível, outro telemóvel, e vamos começar desde já essa interação. O que é que eu vos vou pedir? Eu vou-vos pedir para fazer a leitura deste QR Code. Eu vou fazer também a leitura deste QR Code. Eu vou fazer-vos para fazer a leitura deste QR Code, ou se não conseguirem fazer a leitura do QR Code, para entrarem no site que está aqui, vevox.app, e colocarem este ID, este código de identificação, ok? Entretanto, vocês já devem ter acedido e deve aparecer qualquer coisa como Segundo Testamento Internacional Futsal, 26 de outubro de 2021, introdução. E neste momento eu vou dar início aqui à nossa sessão. Já temos duas pessoas presentes. Boa. Vamos ver quem é que está. Temos dois só. Vou esperar então mais um pouco e de qualquer das formas vocês vão acompanhar depois como é que se processa, este software. Ok, vamos começar então. Quem no offline não conseguir, depois não tem problema, pelo menos fica a par das situações. Neste momento temos 3 pessoas. Só precisam de selecionar a opção
não precisam de fazer mais nada. Selecionam uma opção e o resto é aqui comigo, ok? Temos 3 respostas de 3. Vamos ver os resultados. Portanto, temos aqui em 3 respostas um coordenador técnico e 2 pessoas que não estão ligadas. Seguimos. Neste momento temos 4 pessoas ligadas. Boa. Se o clube tem plano estratégico de formação. Falta uma resposta dos 4. Vamos lá. Boa. Então, como é que nós estamos aqui? Ok, 2 responderam que o clube tem, 2 responderam que o clube não tem. Não, desculpem. Um respondeu que não tem e um respondeu que desconhece. O que é para mim importante em relação a esta questão? O clube tem plano estratégico de formação. À partida, é logo importante percebermos se o clube onde nós trabalhamos tem definidas e orientadas as linhas, ou se quiserem, os quilómetros do caminho a percorrer em todas as categorias de base, nos escalões de formação. Se não tem, nem vale a pena perguntarem porquê. Proponham ideias e façam a sua construção. Se tem, olhem para ele, vejam as suas características e, se possível, acrescentem-lhes qualidade e reformulem para melhor. Mais uma questão. Neste momento temos 5 presentes, muito bem. Falta uma resposta. Repito que é só selecionar a opção, ok? É só selecionar a opção no vosso telemóvel. Eu, no caso, estou a utilizar o telemóvel e, a partir daí, não é preciso mais nada. Muito bem, o clube tem a equipa sénior. O que é importante aqui é percebermos que há uma perspectiva de onde eu posso, quero e desejo chegar, que é a equipa sénior. Não é uma condição para uma melhor formação, mas é um bom argumento válido para sustentar essa formação com continuidade formal do ponto de vista desportivo e competitivo. E é importante, se o clube tem equipa sénior, fazer-se também todo esse percurso, mais o transfer, para depois a categoria de base terminou, o projeto, a idade, o percurso de formação acabou e depois, entretanto, entrar na categoria adulta, na categoria sénior. Equipa B, sub-23 anos. Se tem, sim ou não, falta uma resposta. Boa. Então, o que é que nós temos aqui? Bom, em relação a esta questão, pode existir, e a grande porcentagem dos que responderam, parece-me que até 3 dos que responderam que não, é um escalão intermédio entre a formação e a equipa sénior, que a ter é importante. Diria que é importante. A não ter também não vem mal nenhum ao mundo, não passa nada, mas é possível existir, quando existe este patamar intermédio, para que a passagem da formação e das categorias de base para o adulto não seja de forma tão repentina, que às vezes pode ser violenta do ponto de vista da expectativa e do próprio rendimento, porque muitas das vezes nós somos muito novos para entrar no adulto, com 19 anos, e de repente estamos a competir com gente que tem 28, 29, 30 anos. E reparem naquilo que é a diferença dentro de um mesmo escalão, que é o escalão adulto, a equipa sénior. E portanto, se existir esta equipa B de sub-23, é um escalão intermédio para que após este escalão, este patamar, o atleta chegue ainda melhor, bem preparado à equipa adulta. No seu entendimento, ideologia e concepção, qual é aquilo que vocês entendem? Formar equipas ou formar jogadores? Isto relativo às categorias de base, escalão de formação. À formação. Formar equipas ou formar jogadores? Volto a dizer que aqui não há certos nem errados nestas questões. É simplesmente a opinião de cada um. Sintam-se à vontade para
Até porque isto é confidencial. Eu não sei quem é que está online, quem é que está a responder. Sintam-se à vontade, ok? Falta uma resposta. Boa. Então, o que é que nós temos de resultados? 60% de formar equipas, 40% de formar jogadores. Na formação, eu diria que, do ponto de vista da minha concepção, selecionava, escolheria, em ideologia, formar jogadores para que, com o seu crescimento, evolução e maturação, se possam formar equipas. Porque na formação é muito mais importante aquilo que o praticante, a praticante, está a fazer e ainda necessita de adquirir e aprender, do que se calhar uma equipa já jogar em 3-1 com um pivô, em 4-0, em linha, com guarda-redes subido, com grandes esquemas táticos, com grande complexidade. É importante o atleta, o praticante, a praticante, ser dotada de conteúdo técnico, tático, físico, emocional, estratégico, cognitivo, por aí fora, para mais tarde estar melhor preparada para jogar em equipa de acordo com aquilo que, na altura, mais tarde, o treinador assim solicitar. Isto é, devemos olhar a formação de uma forma a enriquecer o repertório motor, físico, técnico-tático, cognitivo e emocional do praticante. Na minha opinião. Para melhor preparar o jogador, a jogadora, vocês entendem que deve ser realizado e aplicado um desenvolvimento por etapas ou por idade cronológica. A idade cronológica não é mais do que a idade que vem no passaporte, cartão de cidadão, bilhete de identidade. Por etapas pode ser por níveis de desempenho, por exemplo. Ok, vamos ver o que é que temos aqui. Muito interessante o enquadramento das vossas respostas por etapas. Nada mais tenho a acrescentar. É importante olhar aquilo que é a capacidade ou ainda a ausência de algumas componentes daquilo que é o atleta de formação. O modelo de treino é, de acordo com a vossa concepção, ideologia e pensamento, o modelo de treino é centrado no jogo, no jogador, no resultado ou no processo. Ou em outro. O modelo de treino. Ok, vamos ver o que é que temos então de resultados. No jogo, no jogador e no processo. Bom, muito bem. Muito interessante aqui é o que eu vou destacar. 0 respostas centradas no resultado. Perfeito. Diria, à luz da minha concepção, da minha ideologia, perfeito. Se é centrado no processo e no jogador, 60%, impecável. Relembrem-se apenas que quem selecionou centrado no jogo, o jogo é jogado pelos jogadores. E é jogado pelos jogadores de acordo com uma ideia que vai da cabeça do treinador para a cabeça dos jogadores, que há depois aqui uma comunicação e um constante feedback, mas o jogo é jogado pelos jogadores em função de um determinado processo que está treinado e que se quer implementar e aplicar no jogo. Ok? Seguimos. Se a decisão fosse minha, vossa, recrutava os melhores ou melhorava os recrutados? Sintam-se à vontade para responder, que não saberei quem respondeu o quê. Portanto, se puder, eu vou melhorar um jogador ou vou recrutar um melhor. Vamos ver o que é que temos aqui. Muito bem, 60% melhorava os recrutados. Apetecia-me perguntar, mas porquê? Porque não conseguem recrutar os melhores? Aqui é numa perspectiva de possibilidades, ok? Recrutava os melhores é, obviamente, uma forma de também trabalhar a formação, de se trabalhar na formação. O que é que eu vos quero partilhar com esta questão? Existem sempre estes dois mundos nas nossas realidades. Sempre.
Ou temos os melhores porque os recrutamos ou até porque os treinamos, ou então não temos ainda os melhores e o que é que nos compete a nós fazer? Melhorar os que temos. E, portanto, estas são, e esta sim é a minha partilha desta questão, todos nós temos estas duas realidades no nosso enquadramento de formação. Quem decide a gestão dos jogadores nos diferentes escalões? Eu, treinador, eu, coordenador, o treinador, o coordenador ou outro. Se vocês forem treinadores, podem colocar eu treinador. Se vocês forem coordenadores, eu coordenador. Se não forem as duas figuras, têm as outras duas opções, treinador, coordenador, e ainda tem uma terceira opção, que é outro. Esta pergunta diz respeito a quando um menino de 14 anos tem que ir ao escalão dos 16 anos ou 17 anos. A gestão dos jogadores nos diferentes escalões. Vamos ver aqui as vossas respostas. O que é que nós temos aqui? Ok. O treinador, eu treinador. Portanto, na perspectiva, não temos aqui se calhar treinadores coordenadores para já, mas está aqui uma boa diversidade. Em relação a outro, ok. Gostaria até aqui, por curiosidade, de saber quem é que decide a gestão dos jogadores nos diferentes escalões, não sendo treinador, treinadores, coordenador ou o coordenador que é treinador. Mas é algo que também faz parte do dia-a-dia do nosso trabalho na formação. Okay? E vocês certamente, quem trabalha com formação, quem já trabalhou com formação, que também é o meu caso, sabe que isto é o dia-a-dia. Okay? Portanto, mais uma questão que faz parte, e estou aqui para partilhar algumas ideias. Agora, quem escolhe o treinador, a treinadora, e lhe atribui o respectivo escalão? É o coordenador, é o diretor, é o presidente, é o encarregado de educação, é o patrocinador. Quem é que escolhe o treinador ou a treinadora e lhe atribui o respectivo escalão? Agora, se a opção não for nenhuma destas, vão ter que escolher uma destas. Quem escolhe? Vamos lá ver quem é que escolhe o treinador. Ok, temos as respostas todas, vamos ver. 80% é o coordenador ou a coordenadora que escolhe e 20% o diretor. Bom, é de facto uma resposta que o resultado fala por si. É importante que o coordenador, a escolher o treinador, seja também numa perspectiva do ponto de vista didático, pedagógico e metodológico. E daí ser o ideal, à partida ser o ideal, alguém com responsabilidades e conhecimentos da área técnica a escolher o treinador e a atribuir-lhe o respectivo escalão. Existe um modelo de jogo? Sim, não. Sim, mas não considero importante. Não, mas reconheço importante. Vamos ver as respostas. Quem estiver depois no offline a acompanhar a aula pode responder e depois, entretanto, averiguar o que é que seria de acordo com aquilo que está a acontecer agora, ok? Sintam-se à vontade mais uma vez. Falta uma resposta. Existe um modelo de jogo? Sim, não, sim, mas não considero. Não, mas reconheço ser importante. Se calhar alguém perdeu a conexão. Vamos seguir. Sim, vamos seguir, ok. Temos 4 respostas, vamos ver. Sim, existe um modelo de jogo. Bom, só quero deixar aqui bem claro uma questão, meus senhores e minhas senhoras. O modelo de jogo é uma orientação coletiva onde todos nós queremos que existam pensamentos, ações, decisões e execuções em que todos pensam o mesmo, de preferência, ao mesmo tempo. E isso é muito difícil e por isso a importância de existir uma ideia comum e transversal a todos. Existe um modelo de jogador? Sim. Não. Sim, mas não considero importante. Não, mas reconheço ser importante. Um modelo de jogador. Existe um modelo de jogador. Neste momento, 6 participantes. Boa. Estamos a aumentar. Perfeito. Muito bem. 3 respostas. 5 respostas.
Vamos, let's go. Falta uma resposta. Será que vamos chegar às 6? Vamos esperar mais um bocadinho. Modelo de jogador. 6. Muito bem. Vamos ver então as respostas. Sim, existe um modelo de jogador. Muito bem. Não, mas reconheço ser importante. Meus caros, minhas caras, perfeito. É muito importante, se não existe, que exista um modelo de jogador. O que é que eu quero de perfil de jogador? Para cada posição. Um guarda-redes, para um fixo, para um back, para um ala, para um pivô, para um... O que é que eu quero? Eu falo guarda-redes, vocês percebem, é goleiro. O que é que eu quero daquele jogador, daquela posição? Obviamente que não lhe vamos influenciar a sua identidade e personalidade, se calhar alguns traços do seu caráter, sim, vamos ver isso passado mais daqui a bocadinho, mas é importante existir uma definição concreta, mensurável, daquilo que eu quero para um jogador, e daí o modelo de jogador. Muito bem. Existe um modelo de treino? Sim, não. Sim, mas não considero. Não, mas reconheço. Portanto, existe um modelo de treino? Entendemos aqui o modelo de treino como um padrão. Não é uma regra que não se altera, mas um padrão de treinar. De acordo com um princípio, meio e fim, pré-treino, pós-treino. Ok, temos 6 respostas, vamos ver se existe um modelo de treino. Sim, não, ok, meus senhores, impecável. E minhas senhoras, as respostas estão de acordo com a importância de um modelo de treino e vamos falar disso mais um bocadinho à frente. Existe um modelo de exercício? Falamos propriamente da tarefa em concreto, exercício. O indicador mais pequeno na hierarquia de toda a metodologia. Falta uma resposta para termos 100%. Modelo de exercício. Bora, let's go. Boa. Então o que é que nós temos? Modelo de exercício. Bem, meus senhores, minhas senhoras, perfeito. Muito importante, quer do ponto de vista dos treinadores que estão aqui, quer do ponto de vista de quem é treinador, mas não está a exercer, de quem é coordenador. Muito importante. Na formação, então, eu diria que é decisivo, não quero utilizar o obrigatório, mas é decisivo um modelo de exercício para que todos os exercícios tenham pelo menos aquelas componentes, aquelas características, é muito importante. A última questão desta primeira sessão, digamos assim, existe um modelo de avaliação. O modelo de avaliação não é nada mais do que existir à partida e do conhecimento de todos a forma como os atletas, os treinadores, os coordenadores são avaliados em função das suas competências e áreas de intervenção. Quatro respostas. 5. Let's go. Existe um modelo de avaliação? Falta uma resposta, maltinha. Boa. Muito bem, equipa. Então, o que é que nós temos? Um modelo de avaliação. Sim, não, mas reconhecer importante. Muito bem. Eu, em relação a esta situação, quero-vos deixar de forma bem clara a minha perspectiva. Eu sou um acérrimo defensor da avaliação. Para mim, avaliação não significa nem corresponde castração. Para mim, avaliação significa que corresponde evolução, melhoria. Eu preciso de ser avaliado para saber aquilo que estou a fazer, de acordo com aquilo que se quer que aconteça, aquilo que eu posso fazer melhor. Eu quero saber o que é que faço bem e posso melhorar. Eu quero saber o que é que não faço tão bem e o que é que posso fazer de diferente para melhorar. E eu defendo e defino sempre um modelo de avaliação, mas repito o que disse há pouco, do conhecimento de todos aqueles que estão envolvidos na tarefa e no processo. Muito bem. Damos por encerrada esta sessão. Ok. Depois já cá voltaremos. Tá?
Depois voltaremos aqui. Agora, a seguinte é esta. Mas já lá voltamos. Então vamos voltar aqui à nossa apresentação. Harrison, a apresentação está novamente no ecrã. Confirma, por favor. Tudo ok, Joel? Boa. Bom, então, eu por curiosidade, mera curiosidade, eu fiz uma pesquisa no melhor médico que existe, que é o Dr. Google. Eu fiz uma pesquisa no Dr. Google e o que é que eu coloquei para perceber o número de resultados que me apareciam? Bom, eu comecei por colocar modelo de jogo. O modelo de jogo foi, de acordo com 10 indicadores, eu pesquisei 10 indicadores, 10 palavras, 10 questões muito balizadas. E vou colocá-las por ordem de procura de resultados no Dr. Google. Uma delas foi, conforme já apareceu, o modelo de jogo. Reparem que o modelo de jogo tem cerca de 172 milhões de procuras. Modelo de jogo. É aquilo mais procurado no Dr. Google. Modelo de jogo. Em segundo lugar, destes 10 indicadores que eu pesquisei, vem o modelo de exercício. Bom, melhor, ok. Em segundo lugar, os 131 milhões, o modelo de exercício. Só em terceiro lugar, vem o modelo de jogador. E eu sobre isto só quero voltar a sublinhar a importância de que é o jogador que executa o exercício e é o jogador que joga o jogo. Nós podemos ter a melhor ideia de jogo do mundo, a melhor ideia de exercício do mundo, mas se não estivermos preocupados com o jogador, que é quem o vai executar, o jogador, a jogadora, que é quem o vai operacionalizar, executar, lhe dar vida, se calhar essa ideia não é de toda a melhor do mundo. Nem para o jogo, nem para o exercício. Em quarto lugar, encontrei modelo de treino. Bom, parece-me importante existir uma preocupação com o treino também. Em quinto lugar, a preparação do jogador. Reparem que nesta primeira checklist, os primeiros 5 lugares, a preparação do principal interveniente no jogo, que é o jogador, vem em quinto lugar. E reparem a diferença de procuras entre o modelo de jogo com 172 milhões, mas a preparação do jogador, 16. Vejam, por curiosidade, o grande delay, a grande diferença que existe aqui, a grande decalagem que existe aqui entre a preparação do jogador e o modelo de jogo. Mas continuamos. Pelo menos, eu continuei, por curiosidade, e, entretanto, deparo-me a preparação do jogador de futebol. Eu pensei assim, então deixa-me lá ver onde é que está aqui o jogador de futebol. Pode ser que a preparação do jogador de futebol, desporto do povo, esteja bem classificado. Pois, nem isso. Modelo de formação desportiva. 7 milhões de resultados. Modelo de formação desportiva. Ou seja, aquilo que nos deve preocupar nas categorias de base, todas. O modelo da formação. O modelo das categorias de base. Modelo de formação desportiva, e reparem bem nisto, não está sequer seccionado ao futsal. Está generalizado. Modelo de formação desportiva. Poucas pesquisas. Mas ainda há mais. Modelo de preparação desportiva. 3 milhões, coisa pouca. E reparem a preparação do jogador de futsal, onde ela se encontra, em 9º lugar. Em último lugar, não por curiosidade, eu coloquei a preparação do jogador para patamares competitivos superiores, que é a minha preocupação em partilhar hoje convosco aquilo que é o ser treinador na formação do homem. E reparem que esse tipo de preocupações tem 230 mil procuras. E eu gostaria de voltar a sublinhar isto. Provavelmente as ordens na formação estão claramente invertidas, mas eu também não tenho dúvidas que a grande percentagem de quem faz pesquisas no Dr. Google se calhar está a pesquisar pelo jogo. Quem joga o jogo é o jogador. O jogador tem que ser preparado, tem que ser, primeiro que tudo, conhecido da nossa parte. E estas são as minhas partilhas em relação à curiosidade que tive. Muito bem. Eu trago-vos agora algumas recomendações do ponto de vista das práticas, das didáticas e das pedagogias. O ensinar e o aprender. Primeira, é muito importante que na formação
haja uma grande consciência em combater a especialização precoce, respeitando as etapas evolutivas dos praticantes. E há outros desportos onde isso acontece, é verdade, no futsal isso não, mas é importante combater a especialização precoce. É verdade que para se conseguir um resultado muito rápido, é provável que se vá perder resultado no longo trajeto do praticante. E é provável que nesse resultado precoce, quando o praticante chega ali bem perto do escalão sénior, possam existir desistências e abandonos da modalidade. E nós não queremos abandonos, nós queremos é mais praticantes no futsal. E é muito importante respeitar as etapas evolutivas dos praticantes que temos à nossa disposição. Outra recomendação, intervenção preocupada com a literacia motora. O menino sabe correr, já sabe deslocar de costas, já consegue fazer corrida lateral, consegue associar membros superiores com membros inferiores, tem uma relação óculo-manual e óculo-pedal boa. E os aspectos afetivo-emocionais? Temos que ter essa preocupação, é uma recomendação minha, temos que ter essa preocupação afetiva, emocional, da sua socialização. Um praticante em formação não é um adulto em ponto pequeno. Atividades que possam proporcionar diversão e satisfação. Não é recomendável que no futsal e no treino de futsal nas categorias de base, nos escalões de formação, os nossos meninos ou as nossas meninas fiquem chateados ou não gosto desse exercício, não gosto deste treino, não gosto... Meus senhores e minhas senhoras, o importante para nós é eles estarem satisfeitos ali, ok? E, portanto, tudo aquilo que a gente vá propor, obviamente, dentro de um rigor, dentro de níveis de exigência e de disciplina, de respeito, sim, mas deve proporcionar diversão e satisfação lúdica, porque já chega as horas que eles passam a estudar a matemática, o português, a geografia, as outras áreas do conhecimento, para depois ainda chegarem ao treino do futsal e terem que estar ali, digamos assim, a ocupar o seu tempo e nós a não o conseguirmos proporcionar com alegria e diversão. Importante estimular práticas adequadas à idade, similar àquilo que disse anteriormente, associar a prática ao desenvolvimento de um futuro cidadão que seja ativo e saudável. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não sei, e não sei de todo, e acredito que vocês também não saibam, se todos os praticantes de futsal das categorias de base da formação vão ser jogadores no adulto, ou vão ser jogadores de futsal. Não sabemos. Mas uma coisa nós temos a certeza. Eles vão ser os homens do futuro. Elas vão ser as mulheres do futuro. Então é muito importante que nós, treinadores da formação e das categorias de base, tenhamos isto bem presente todos os dias. Eu não sei se o meu praticante vai ser jogador, mas eu sei que ele vai ser o homem da manhã. E é muito importante nós, nas nossas intervenções, nas nossas conversas, no nosso feedback, na nossa escuta ativa, associar sempre aquilo que estamos a fazer com aquilo que será um futuro cidadão e que, se ele não puder, porque não quis, por opção dele, jogar futsal, que vá praticar outra modalidade desportiva, mas que pelo menos tenha ganho e adquirido o gosto pela prática desportiva regular e saudável, para que se mantenha ativo durante toda a sua vida enquanto cidadão. Mais do que construir atletas, o treinador de crianças e jovens está a educar pessoas. E aqui, sobre educar pessoas, é muito importante nós termos a noção de termos uma relação exemplar com os outros agentes e, para mim, algo fundamental, a necessidade de expressar de forma exemplar valores perante todos. E aqui os valores, obviamente, eu não me refiro ao euro, ao real, ao dólar, não é isso que eu me estou a referir. Eu estou-me a referir a valores do ponto de vista do caráter, da personalidade, da identidade, do saber ser, do saber estar. E é necessário, todos nós, treinadores da categoria de base, todos nós, treinadores da formação, educarmos, treinarmos de forma expressa toda esta necessidade de valores. E aos valores refiro-me ao quê? À compreensão, à flexibilidade de pensamento e de feedback,
Há flexibilidade de exigência e de rigor. Há disciplina, sim, claro que é importante, mas nem 8 nem 80. O rigor, há tolerância àquilo que acontece. Acreditam que nós erramos? Sim, nós erramos. Então, por que razão não teremos que ser tolerantes com o erro de um praticante em formação, em crescimento, em aquisição de conhecimentos e competências? É óbvio que temos que ser tolerantes. Mas antes de ser tolerante com o nosso praticante, nós temos que ser tolerantes primeiro comigo próprio e com a minha compreensão, com a minha flexibilidade cognitiva, emocional e até verbal. Apoiar o nosso praticante, exigirmos sim, porque é uma forma de educar bem, respeito, sendo respeitador para ser respeitado, promover autonomia para impedir automatismos, a diferenciação daquilo que são as suas qualidades, todos diferentes, todos importantes, ao sentido de responsabilidade, à equidade que não é igualdade, equidade não é igualdade, à justiça, sermos honestos, sermos justos com aquilo que está a acontecer, conseguirmos tudo isto em ambiente de diversão, sermos frontais e estimular muito ao compromisso. Eu diria que um grande valor com o qual eu me identifico é esta integridade, o ser íntegro com estes valores, outros uns mais, outros menos, outros em detrimento destes, mas a integridade é claramente um valor obrigatório, desculpem o exagero da expressão, obrigatório no treinador da formação, na formação do homem. A competição é parte do processo educativo, não é o seu produto. Eu percebo que todos nós temos um espírito competitivo dentro de nós que nos faz treinar para poder ganhar, jogar para marcar mais gols e sofrer menos. Ok, mas controlem isso e adaptem-no de acordo com a realidade que têm à frente. A competição na formação é parte do processo educativo e não o seu produto. E eu, quando digo que é parte porque tem que ser sempre, independentemente do resultado. A competição tem que ser sempre aproveitada para refletir, evoluir, crescer e manter esse crescimento sustentável, progressivo no tempo. A competição tem que ser sempre, independentemente do seu resultado, fator de evolução e de crescimento. E nós, treinadores, não nos podemos, permitam uma expressão, não nos podemos enganar a nós próprios dizendo ganhamos, está tudo bem, perdemos, está tudo mal, e não é. Nem quando ganhamos, tudo está bem, nem quando perdemos, se perdemos, tudo está mal. Temos que ser nós a distinguir aquilo que aconteceu para recolher, refletir, conversar, partilhar e evoluir. A competição deve ser entendida como uma ferramenta educativa e participativa, além de um válido instrumento de transmissão de valores. A competição educativa deve ser aberta, não discriminando ninguém por qualquer razão. Deve promover o respeito para com os regulamentos, os outros, o espaço e o próprio. Quantas vezes nós nas categorias de base até se vêem atletas a querer discutir uma decisão do árbitro ou discordar de uma decisão do treinador. A competição é educativa, deve ser educativa e tem que promover o respeito para com todos, para com o regulamento, as leis do jogo, as decisões dos colegas, as decisões dos treinadores, as decisões dos adversários, dos árbitros, o seu espaço, si próprio. Portanto, a competição deve ser encarada desta perspectiva educativa. Estimular o esforço pessoal e grupal, a superação e a resiliência. Não estava nos valores anteriormente que eu vos mostrei, mas é algo decisivo para toda a nossa vida. A superação e a resiliência é algo que o desporto acaba por emancipar e colocar em patamares muito evidentes. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas, aliás, eu tenho certezas de que a nossa vida pessoal, social, familiar necessita de superação e de resiliência, porque vão-se encontrando no nosso caminho de vida dificuldades que é com a superação e com a resiliência muitas vezes que as conseguimos ultrapassar. E vamos entrar agora aqui numa segunda sessão interativa,
onde vamos abordar, sobretudo, temas relacionados à pedagogia do exemplo. E então, vou voltar a pedir-vos para colocarem o vosso telemóvel à mão, o vosso segundo dispositivo preparado, e vou-vos pedir para fazerem, então, mais uma vez, a leitura do QR Code. Vou-vos pedir para aguardarem para eu iniciar a sessão. Leitura do QR Code. Ou, se não conseguem fazer a leitura do QR Code, coloco o endereço vevox.app e o código está ali. Penso que já toda a gente deve ter feito. Eu vou então iniciar a sessão. Aqui está ela. Bem, mais uma vez ainda temos aqui o QR Code para quem estiver a necessidade de entrar. E vamos começar. Esforce-me o suficiente para perceber as expectativas e perspectivas dos outros. Falta uma resposta. Nunca, raramente, às vezes, muitas vezes, sempre. Isto é, perceber as expectativas e perspectivas dos outros. Então temos sempre e muitas vezes. Então, meus senhores e minhas senhoras, não tenho nada a acrescentar, a não ser sigam e prossigam com esse tipo de atitude, comportamento e esforço. Muito bem. A minha postura física demonstra anseio de dominância ou, pelo contrário, disponibilidade para o diálogo? A postura física demonstra anseio de dominância? Temos as 4 respostas. Vamos ver o que é que temos. Sempre. Bom, eu quero acreditar que vocês, quem respondeu sempre e muitas vezes, respondeu à segunda parte da questão, que é disponibilidade para o diálogo. Porque para dar sentido e seguimento à resposta anterior era claramente isso. Acredito que aqui a pergunta não esteja bem formulada, de forma a que não haja dúvidas na vossa resposta, e se a pergunta não foi bem formulada, apenas e somente a mim se deve respeito, pelo que nenhuma próxima oportunidade eu vou tentar reformular esta questão para não haver dúvidas. Seguimos. Serei demasiado rígido ou excessivamente permissivo com os praticantes? Sou demasiado rígido ou excessivamente permissivo? Coloquem aqui a resposta no sentido: sou muito rígido ou sou muito permissivo? Uma coisa ou outra. Se forem. Vou esperar pela quarta resposta. Ok. Se forem o meio termo, significaria que isto seria exatamente, raramente e às vezes. Muito bem. Portanto, há momentos em que teremos que ser um pouco mais rígidos, há momentos em que teremos que ser extremamente permissivos. O ideal, o ponto de equilíbrio entre estas duas abordagens da nossa parte. Têm os praticantes medo de mim? Falta uma resposta. Let's go. Boa. Vamos ver o que é que temos. Os praticantes têm medo de mim? Nunca, raramente. Muito bem. É importante que o respeito não entre nesta categoria, ok? Também é importante que vocês percebam, quem respondeu nunca, se é efetivamente nunca ou se
se calhar uma vez ou outra, quando eu mandei assim, quando eu fui assim mais agressivo, mais exigente, mais impulsivo, eu acho que ele até ficou bom. Mas é importante que o respeito se sobreponha a tudo isto. Tenho os praticantes respeito por mim. Tenho os praticantes respeito por mim. Falta uma resposta. Estão 4 de 5. Vamos ver se entretanto chega à quinta resposta. Se não seguimos. Vamos? Não? Ok, então seguimos. Vamos ver as 4 respostas. Muitas vezes e sempre. Impecável. Nada mais a acrescentar. Isto são também questões para nos fazer refletir. Sou justo e imparcial nas decisões que tomo? Tudo questões para nos fazer refletir. 4 de 5. Ok, seguimos. Às vezes, muitas vezes e sempre. Bom, eu diria que sempre é de facto difícil. Eu diria que muitas vezes é o ideal nós sermos justos e imparciais nas decisões que tomamos, mesmo na formação, e sobretudo é disso que estamos aqui a falar hoje, as categorias de base. É muito importante, muitas vezes, sermos justos e imparciais nas decisões que tomamos, porque depois, mais tarde, podem nos ser prejudiciais a nós, ao praticante, ao contexto, ao enquadramento, e é importante. Quão bem conheço os meus praticantes como pessoas? Então vamos ver as vossas respostas. Quão bem conheço os meus praticantes? Alguma coisa, muita coisa, muito bem. É óbvio que não é fácil conhecer tudo de um praticante, independentemente da sua idade. Considero importante, sim, conhecer muita coisa ou alguma coisa. Não nos podemos mostrar insensíveis ou desinteressados com o estado pessoal, o estado educativo, o estado familiar do nosso praticante. Porque muitas das vezes, minhas senhoras e meus senhores, foi na escola, ou foi em casa, ou foi numa relação familiar, pessoal, de amizade, que esteve um dia de treino menos bem conseguido, um jogo com menor número de decisões acertadas, e nós temos que olhar para o praticante como um todo. E o praticante, antes de o ser, é um ser humano, é um homem ou uma mulher. Sou capaz de motivar os meus praticantes diferenciando o seu perfil e objetivos? As 4 respostas, a quinta não deve estar desbloqueada. Vamos ver as respostas. Às vezes, muitas vezes, muito bem. Aqui é importante quando sentirem que falta motivação, isto é, motivos para a ação, é muito importante vocês perceberem o que é que motiva o praticante, o que é que o motiva a ele em particular, ok? E isso é sempre muito, muito importante. Seguimos. Desenvolva um clima ótimo para o desenvolvimento das competências que treino.
4 respostas. Tá, seguimos. Vamos ver o que é que temos. Muitas vezes e sempre. Impecável, nada mais a acrescentar. Importante desenvolver um clima ótimo em alegria, em satisfação, em prazer. Bons estímulos. Estimula a orientação da motivação dos meus praticantes para o quê? Para a tarefa, para o processo, para o resultado ou para o ego? Onde é que eu estimulo a orientação da motivação dos meus praticantes? Muito bem. Vamos ver as nossas respostas. Tarefa e processo. É ideal orientar a motivação dos praticantes para tarefa e processo. O resultado será sempre uma consequência. Se orientamos a motivação dos nossos praticantes para o resultado, acabamos por não dar a devida importância ao processo e à tarefa. Que isso sim é que nos vai possibilitar, melhorando e afinando tarefas e processos, o resultado que desejamos. Consigo manter o equilíbrio adequado aos contextos e situações de envolvência dos praticantes? Consigo manter o equilíbrio adequado? Bem, veremos as nossas respostas para já. Às vezes, muitas vezes, muito bem. É importante manter este equilíbrio em função do contexto, daquilo que está a acontecer, do que nós queríamos que acontecesse, de toda a envolvência dos praticantes, o local do treino, o local do jogo, quem está, quem era para estar e não está. É importante manter o equilíbrio, muito bem. E a última questão, qual é a minha reação quando um atleta comete um erro? Ok. Vamos ver as respostas. Estruturada e pedagógica, estruturada e formativa, o que retiro daqui é claramente ser estruturada impecável e se não for formativa que seja pedagógica, se não for pedagógica que seja formativa, isto é, estruturada, mas que consiga dizer ao praticante aquilo que poderia ter acontecido de melhor, em vez de sublinhar aquilo que aconteceu e não queriam que tivesse acontecido. E se conseguirem, o ideal será acrescentar o porquê, ok? O porquê. Se tiverem dos vossos praticantes, se eles já tiverem, se os vossos praticantes já tiverem capacidade de pensamento estruturado, podem-lhes perguntar a eles o que é que aconteceu, ok? O que é que poderias ter feito diferente e porquê. Se os vossos praticantes ainda não conseguem ter este pensamento estruturado, então podem e devem ser vocês a partilhar essa ideia. Vou para já parar esta sessão. De seguida, ainda voltaremos aqui uma última vez. Mas vamos dar continuidade à nossa apresentação. Se não estiver no ar, Harrison diz-me alguma coisa. Se estiver, seguimos. Let's go. É importante, então, o hábito de realizar processos de autoscopia relativamente à adequação do comportamento do ponto de vista do impacto educativo. Autoscopia, minha gente, é quando nós nos olhamos ao espelho. Mas mais do que olhar ao espelho, é mais do que uma radiografia. Ok? É provavelmente uma ressonância magnética. É quando nós percebemos internamente em nós que tipo de hábitos eu tenho que ter, manter e promover. Para a correção de comportamentos, é sempre importante refletir. E refletir com base em quê?
com base na admissão de perceber que todos cometemos erros, eu, tu, nós, eles, todos cometemos erros, faz parte, ok? Identificar honesta e sinceramente que erros são cometidos. Não podemos corrigir um atleta quando, vamos imaginar, vamos a uma situação caricata, falha um passe e depois de repente há um atleta que falha um passe e nós não corrigimos. Ou bem que não corrigimos ninguém, ou bem que corrigimos todos. Ok? Então está aqui identificar honesta e sinceramente que erros são cometidos. Identificar alternativas a ser utilizadas, muito mais do que reforçar o não quero que faças isto, não quero aquilo, é retirar o não e colocar a expressão no sentido positivo. Na lógica da alternativa a ser utilizada. Okay? Porque, afinal de contas, é para isso que nós estamos ali, é para possibilitar alternativas. Quando necessário, sempre que necessário, solicitar o apoio de outros para que nos possam ajudar a solucionar os erros, preveni-los e corrigi-los. Nunca é demais aportar olhares, observações, análises, feedback àquele que é o nosso trabalho na formação do homem enquanto seres pensantes, treinadores que o somos. 5 tópicos para melhorar a intervenção educativa do treinador. Muito rapidamente. Manter presentes os objetivos educativos da prática desportiva. Isto é, educar para os valores através da prática. Promover o diálogo. Muito importante integrar constantemente os praticantes nas reflexões relacionadas com a sua participação. Promover o diálogo. Eu falo, ele ouve, ele fala, eu ouço. Não estamos em tempos de eu falo, eu mando, eles fazem. Isto já não existe, minha gente. Tá? É promover o diálogo bidirecional. Utilizar uma linguagem que promova a proximidade, confiança, compreensão. Adaptar a vossa comunicação à capacidade de entendimento das crianças, dos jovens praticantes. Ter tempo para planear o futuro, a refletir o passado. Isto leva a planear, a organizar, a sistematizar, a conceber um processo de ensino e aprendizagem com conteúdos trabalhados, já trabalhados, e com conteúdos a desenvolver. E depois, estimular constantemente a assunção de responsabilidade e proatividade. O que nós queremos é gente ativa, proativa, que age e reage a estímulos internos e externos. Orientar o nosso praticante para a aquisição de comportamentos responsáveis. Olhando para aquilo que é o treino, na lógica do competir para progredir, é importante que o treino, e olhando agora assim de forma muito concreta para o treino, porque acredito que muitos de vocês acabem por, ok, mas como é que tudo isto o Joel está aí a dizer e tal, eu concordo, e eu estou a achar interessante, ou se calhar até não, mas e na prática, no treino? Bom, favorecer a competição por formas jogadas em treino, evitando excessos, nem sempre nem nunca. Formar em grupos equilibrados. Quando estão a fazer as equipas, ou a dividir a equipa, façam de uma forma equilibrada. Não juntem os que vocês acham que são os melhores com os que vocês acham que são os melhores. Não juntem os menos bons com os menos bons. Isso não favorece a evolução de nenhum dos dois grupos. Portanto, façam grupos equilibrados. Tenham essa preocupação. A noção de mérito deve estar sempre presente com emoções positivas. Não há melhor forma de aprender do que com emoções positivas. E a pior, em contraponto, a pior forma de aprender, de estar em onde quer que seja, é haver uma atribuição direta, causal do erro com emoções negativas. Evitem isso a todo o custo. Treinem-se para isso, para que quando existir mérito seja também transmitido com emoção positiva. É importante divertir-se para aprender melhor, não tenho dúvidas nenhumas. Provocar o máximo de interesse das crianças. Se ela não é feliz a jogar e a treinar, um dia abandonará. Acabei por dizer isso há poucos minutos atrás. Centrarem a atenção no aspecto lúdico do treino é um excelente meio para conseguir resolver problemas motores. Por alguma situação o atleta não está a conseguir corresponder a uma tarefa por vós solicitada, porque é algo mais complexa. Ok, descompliquem, saiam fora da caixa, imaginem algo lúdico, algo que até à primeira vista não possa fazer sentido, mas que depois isso pode ser o clique
para desbloquear algum problema até motor e que de repente o atleta já consiga fazer passe, recepção, uma ação de finalização, um deslocamento do ponto de vista defensivo, uma abordagem, o que quer que seja, o guarda-redes, por exemplo, o goleiro, mas se vos parece que o praticante está bloqueado, abordem a situação pelo lado lúdico, leve e prazeroso da situação. As aprendizagens mais eficazes será sempre a vivência dos exercícios em vez de explicação do treinador. Eu percebo que nós temos muita tendência de usar os quadros, os bonecos, os desenhos, por aí fora, tudo bem, mas, meus senhores e minhas senhoras, não há nada que substitua a prática. Não há nada que substitua a vivência do praticante no exercício em contexto direto. Nada substitui a vivência dos exercícios. Em relação às instruções verbais que nós utilizamos, mais uma vez sublinhar a promoção, a importância de promover o autodiálogo, sabendo que o jogador não está no mesmo espaço visual do treinador. Esperar que a atividade termine para se dirigir ao jogador. E quando a atividade terminou, nós dirigimos ao jogador, ou os jogadores até se dirigem a nós e formam ali um círculo, uma meia-lua, o que seja. É importante, primeiro que tudo, perceber a ação, o que é que aconteceu, porque é que aconteceu, e só então depois partilhar o nosso feedback, que é a nossa visão técnica, específica, competente da situação em questão. Importante que as instruções coletivas sejam curtas, por vezes ao ouvido do atleta vale mais do que à distância para todo o ginásio, para todo o pavilhão. As sessões de treino, mais uma vez, vou-vos pedir para utilizarem o segundo dispositivo. É a última vez que vamos recorrer a esta interação, ok? Mas vamos aqui abordar na última interação algumas questões relacionadas com as sessões de treino, com o treinamento, a prática, ok? Então vamos lá, mais uma vez, fazer a leitura do QR Code. Estamos quase a terminar, está bem? Ok. Eu vou para a página para iniciar a sessão. A sessão foi iniciada. Deixa-me só confirmar aqui uma coisa. Tá. Só esperar mais uns minutos. Ver se, entretanto, entra mais alguém. Vamos ver, então. A última interação, avaliação das sessões de treino. E a primeira questão: se foi verificado o material no que respeita à disponibilidade e segurança. Estamos, neste momento, com o nosso pensamento nas sessões de treino, ok? Foi verificado o material no que respeita à disponibilidade e segurança? Temos uma resposta de 2. Vamos só ver se, entretanto... Ok, 1 de 3, 2 de 3, boa. Será que temos uma terceira? Ok, seguimos. Se foi verificado o material, sempre, muito bem, nada mais a acrescentar, está bem evidente a importância. Segunda questão: foi o material disponibilizado, colocado e arrumado de acordo com o pretendido? Bem, 3 em 3. Então o que é que nós temos? Às vezes e sempre. Aqui podemos associar a questão da responsabilidade, do respeito, de deixar o local conforme o encontramos. E o material estar arrumado de acordo com o pretendido, podemos e devemos utilizar para estimular também aqui valores. Foi o material manuseado de forma a evitar lesões ou danos? Bom, às vezes as bolas causam danos. Muitas vezes, interessante a nossa resposta, que muitas vezes, sim, claro, às vezes a própria bola causa danos, não é? Né? Causa algumas lesões, as balizas também são necessárias, podem causar algumas lesões,
mas o material manuseado de forma a utilizar, de forma a evitar lesões e danos, muito bem. Reúno os atletas pontualmente e faço-os sentir bem recebidos? Então vamos ver o que temos aqui. Às vezes, bem interessante. 3 respostas, cada uma delas diferente, mas parece-me que o mais importante de sublinhar aqui é que o nunca e o raramente não estão presentes, o que é bom. Isto é, às vezes, muitas vezes ou sempre. Perfeito. É importante que os atletas se sintam bem recebidos, porque logo à partida, a predisposição dos mesmos para o exercício, para o treino, para a tarefa, é melhor. É melhor. E afinal de contas é isso que nós queremos. Estavam os atletas conscientes das tarefas a desempenhar em cada atividade? Vamos ver a resposta. As respostas. Muitas vezes e sempre. Claro, importante. Importante que os atletas tenham a consciência daquilo que lhes é pedido para desempenhar em cada exercício, em cada tarefa, em cada atividade. Estavam os atletas predispostos física e mentalmente para participar no treino? Ok. Vamos ver. Às vezes, muitas vezes, muito bem. É importante aqui, nós treinadores da formação, percebermos, se não conseguirmos depreender, temos que lhes perguntar como é que eles estão, para avaliar o seu nível de predisposição física e mental para o treino. Porque depois, daqui para a frente, tudo pode ajudar ou tudo pode complicar. As instruções das atividades foram claras, objetivas e relevantes? Muito bem. A importância de uma instrução ser clara, objetiva e relevante. Nada mais a acrescentar. Seguimos. As instruções das atividades foram técnica e taticamente corretas? As instruções foram técnica e taticamente corretas? É importante que a nossa instrução, do ponto de vista técnico e tático, seja correto. E é muito interessante que as respostas tenham sido 100% não, muitas vezes, é porque temos a consciência que nem sempre fazemos, solicitamos ou instruímos como efetivamente gostaríamos. Muito importante termos esta autoconsciência, autoanálise. Utilize recursos adicionais adequados à idade e visualização da atividade. Recursos adicionais. Às vezes, muitas vezes. Bom, aqui, obviamente, que a questão vai direcionada para a prancheta, o quadro tático, um flip chart, um vídeo, um computador, um tablet. Às vezes, muitas vezes, sim, é importante recorrer a recursos adicionais, desde que adequados à idade e que sejam de forma objetiva relacionados com a atividade. Confirmo a compreensão dos atletas e permito questões? Muito bem. É decisivo saber
se os atletas compreenderam e sabem aquilo que nós queremos deles em relação àquela tarefa, àquele exercício, àquele treino, àquele jogo. Muito bem. Realize o retorno à calma pedagógico, evolutivo, formativo e aquisitivo. Muito bem. O retorno à calma é o pós-treino ainda dentro do treino. Isto é, o exercício, o treino terminou, aqui mais associado até ao treino em si do que ao exercício. Final do treino. O treino acabou e quando acaba? Obrigado, até amanhã. Até amanhã. Saúde e cara alegre, até à próxima. Não se esqueçam de banho, levem as coisas. Ou aproveitamos esse momento para, no retorno à calma, no final do treino, fazer uma breve reflexão daquilo que foi o treino, os seus objetivos, aquilo que treinámos, as correções que foram feitas, onde nós queremos melhorar, o que queremos manter e, acima de tudo, tudo isto de uma forma pedagógica, evolutiva e formativa para ser aquisitiva, eu considero importante. É verdade que nem sempre isso é possível, nem sempre também é necessário, mas na formação é muito importante que às vezes e muitas vezes façamos este retorno à calma do ponto de vista pedagógico e evolutivo formativo. Durante a atividade, os atletas sentem-se respeitados? Em relação ao respeito, para seres respeitado, primeiro respeita. Nada mais a acrescentar, as vossas respostas são elucidativas. Os atletas gostaram do treino? Joel, Sim? por gentileza, aí fica uma dúvida aqui para mim, talvez seja a mesma dúvida de quem for assistir a gravação depois. Quando você pergunta, os atletas gostaram do treino, gostaram da sessão de treino em si, porque depois tem, entre parênteses, foi avaliado, medido o nível de satisfação? Sim. Ou seja, É o treino a em pergunta si. se refere se os atletas gostaram da sessão de treino ou se refere a se a avaliação foi feita ou não? Se é só perguntar se nós sabemos se os atletas gostaram do treino, da sessão de treino. Isto é, se, por exemplo, nós no adulto fazemos a avaliação da PSE do treino, não é? Do treinamento. Sim. E na formação, será que fazemos essa avaliação? Será que medimos o nível de satisfação dos atletas? Não a PSE, mas a percepção subjetiva do prazer do treino? Ok. Não, ok, só para ficar claro qual era o teor da pergunta. Obrigado. Obrigado, eu. Bom, em relação a isto, e além da pergunta do Harrison, que faz todo sentido, é precisamente isto: é, nós no escalão adulto temos, para fazer o controlo do treino, avaliação e quantificação das cargas, percepções subjetivas de esforço, por exemplo, uma tabela, indicadores de 1 a 7, de 1 a 10, whatever, e fazemos isso. E na formação, nos escalões, nas categorias de base, nós temos a preocupação de perguntar ao atleta, olha, de 1 a 10, em que 10 foi maravilhoso e 1 foi mal demais, qual é o teu nível quantitativo de satisfação do treino de hoje? Que nota dás ao treino de hoje por satisfação tua? 5, mas não lhe perguntem porquê. 10, não lhe perguntem porquê. Ok. E vamos percebendo se os atletas gostaram ou não do treino
E pode ser que mais tarde, o mesmo treino, os mesmos conteúdos, o atleta que deu 5 deu 10. O que deu 10 deu 5. Aí sim podem perguntar, porquê? O que é que mudou? Será que o treino tinha um exercício com resultado? E quem ganhou o resultado, quem ganhou o exercício deu 10, quem perdeu o exercício deu 5? E com isto nós podemos retirar vários indicadores. À partida, desde logo, se o atleta gostou ou não gostou do treino. Ponto. Isso é o mais importante. E depois, qual é a importância que o atleta está a dar ao treino de acordo com o resultado se o treino tem, que o treino possa vir a ter. Ele está a dar mais importância ao resultado do treino ou ao processo e à tarefa. E isto vai-nos permitir ajustar aquilo que nós queremos que seja o comportamento padrão e a grande preocupação dos atletas, que também tem que ser a nossa. Seguimos. Os objetivos para os atletas foram alcançados no geral, numa sessão de treino, no geral, os objetivos para os atletas foram alcançados? Isto é a vossa percepção de treinadores, de treinadoras. Ok, eu para hoje, os objetivos para esta sessão eram estes. Chegou ao final da sessão. Sim, foi alcançado. Não, não foi alcançado. Parcialmente alcançado. Muito bem. Importante que isto aconteça, mas alguma vez pode não acontecer, faz parte do processo. Penúltima questão. Os objetivos para a equipa foram alcançados? De acordo com a sessão de treino. Estamos a falar da sessão de treino. Os objetivos para a equipa foram alcançados? Ok? É importante aqui, e voltando aqui à questão anterior, se quiserem, os objetivos para o treino, agora os objetivos para a equipa e agora, por último, os objetivos da atividade, do próprio exercício. Foram alcançados, sim ou não? E eu faço estas questões na medida em que nós não podemos olhar para o objetivo da sessão como os únicos objetivos daquela situação, do treino. Não, porque os objetivos da sessão de treino têm também dentro de si os objetivos de cada exercício, os objetivos para cada jogador e os objetivos da equipa enquanto conjunto de jogadores. Portanto, há mais que um objetivo para a sessão de treino. Ok, o objetivo hoje é treinar ataque. Muito bem. 3-1, 4-0, de goleiro-linha, de guarda-redes subido, de combinações a 2 na ala com pivô, de combinações a 3 com pivô. Como? Quais? Então, e se vamos fazer isso, os objetivos do pivô foram alcançados na tarefa, no ataque em 3-1, foram alcançados sim ou não? Quer dizer, permite-nos chegar, terminamos esta atividade, permite-nos chegar e perceber que há mais objetivos do que apenas e somente aqueles que estavam definidos para o treino, ok? Continuamos, que estamos praticamente na reta final. Resumindo, as sessões de treino devem apelar à vossa criatividade pedagógica, devem ser de ritmo e continuidade na sessão de treino. A sessão de treino deve ter ritmo e continuidade, por exemplo, com bolas atrás das balizas, ao longo de todo o campo. Deve retardar ao máximo a especialização num só posto específico. Retardar ao máximo, não é retardar, tá? Retardar ao máximo a especialização num só posto específico, reconhecendo a importância da especificidade a seu tempo. Eu diria que, de um ponto de vista lógico e progressivo, planear, programar e priorizar segue estes degraus. Primeiro que tudo, analisamos a situação, depois definimos os objetivos para a tarefa, colocamos em prática, executamos e avaliamos. E recomeçamos. E vamos analisar a situação, e vamos definir objetivos,
e vamos praticar, e vamos executar, acertar e errar, vamos avaliar e recomeçamos. Exercício a exercício, treino a treino, jogo a jogo, semana a semana, sempre numa lógica progressiva e evolutiva. Analisamos a tarefa, definimos os objetivos, operacionalizamos o plano, executamos, avaliamos. Constantemente dentro desta lógica. Tenho uma tarefa individual para vos propor, 10 mandamentos. Ser treinador na formação do homem. Então o que é que eu vos peço? Quem aceitar o desafio, quem estiver no online, quem estiver no offline, não é para ser agora, têm mais 24, 48 horas, estão à vontade, é uma tarefa individual para quem quiser, escrever, enumerar os 10 mandamentos do ser treinador na formação do homem. Quem quiser então, isto vai demorar, esta tarefa demora 15 minutos, não demora mais do que 15 minutos. Quem quiser depois pode colocar no chat ou enviar-me por e-mail, estejam perfeitamente à vontade. Vocês é que decidem quando é que vão fazer, se vão fazer, o tempo que efetivamente tiveram para executar esta tarefa, mas é somente isto, os 10 mandamentos para ser treinador na formação do homem, ok? Eu tenho aqui algumas sugestões, mas não vos vou mostrar as sugestões porque poderia condicionar as vossas decisões. Então vou passar à frente e vou, a partir deste momento, manifestar-me totalmente disponível para as vossas questões, se existirem agora. Se não existirem agora, que as vossas questões possam surgir a posteriori nestes meus contactos. E, mais uma vez, agradecer ao Harrison o convite, parabenizá-lo pelo evento, pela persistência e pela resiliência do mesmo, pela qualidade, mais uma vez, do mesmo, uma qualidade internacional. Eu acho que é importante nós termos noção disto. Estamos a falar de um evento internacional. Obrigado pela vossa atenção e pela vossa disponibilidade. E, conforme foi dito anteriormente até aqui, e também por mim, foi a minha partilha, a minha visão. Onde é que eu... Tá? Parei a tela? Penso que sim. Penso que sim. Está sem som, Harrison. Está sem som. Perdão. Fui eu que removi ali, porque eu vi que já tinha encerrado. Você tinha algo mais para partilhar da tela? Não, estava tudo. E, portanto, só mais uma vez agradecer e dizer que, conforme disse até anteriormente, é a minha visão, as minhas recomendações. Nada está certo, nada está errado. Importante é a gente partilhar, discutir, irmos aprendendo e irmos crescendo. Estou à disposição. Muito obrigado, Joel. Depois eu faço um agradecimento final. Bom, reforçando, Joel, a gente está com um número baixo de participantes ao vivo, porque o evento é programado para os finais de semana, onde, teoricamente, as pessoas têm mais tempo, porém, a gente sabe que quem trabalha nos escalões de formação, categorias de base, etc., também trabalha muito nos finais de semana, né, que é onde os jogos das crianças acontecem. Foi uma aula já remanejada por 2 vezes, então... tendo esse intuito de finalizar o Summit no próximo final de semana para cumprir o calendário, então acaba que a participação ao vivo não é muito alta. Mas, pessoal, aproveitem aqui o Joel Rocha, quem estiver aqui ao vivo, não só para perguntas relativas ao tema, se tiver alguma outra curiosidade que ele possa responder, tenho certeza que ele o fará com o maior prazer. Joel, eu aproveito aqui e te faço uma pergunta. O quanto você, Joel Rocha, dá de importância à questão da gestão do ser humano enquanto treinador? Para cima de 97%. Porque, eu digo 97% porque obviamente que o homem depois é jogador. Mas não adianta o homem não estar na sua plenitude total e global, física, emocional, cognitiva, sensorial, perceptiva. Não adianta ele não estar 100% a top, depois não há jogador a top. Não há jogador a top. E é verdade que na elite é muito difícil um jogador de top estar a top, porque na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida normal, ele tem que ter e manter esse tipo de comportamento de estrutura pessoal e muitas das vezes suportada pela família, essa mentalidade fresca, essa forma de estar e de ser fresca, jovial, positiva. E não é fácil, nós sabemos que não é fácil para quem trabalha no alto rendimento. E para mim,
primeiro está o homem e só depois está o atleta. Sempre. Isso para mim é indiscutível, é inegociável. Primeiro o homem, depois o atleta. Primeiro a mulher, depois a atleta. Em tudo. Em tudo. Obviamente que eu, a parte do treinador, eu quero o meu atleta a top. Mas eu não quero o meu atleta a top desvalorizando ou desconsiderando a parte do homem. Porque se o homem me chega ao treino ou ao jogo, tem o filho doente, o filho está no hospital, a mulher está no hospital com o filho, está há 2 dias, não dorme, não come porque está preocupado com o filho. Que atleta é que eu vou ter? É um atleta que está preocupado, não é um atleta que está a top. Então é preferível eu dizer assim, vais para casa, vais para o hospital, mas eu não posso ficar no hospital. Está bem, mas aqui também não te está a fazer bem. Vais para casa, quando entenderes que estás em condições de vir, vens. Mas tão claro como água. Isto é tão claro como água. E, portanto, é para mim muito importante, para cima de 97%, não tenho dúvidas nenhumas disto, de que primeiro está o homem e depois sim está o profissional de competências. O treinador, o adjunto, o preparador de goleiro, o preparador físico, o fisioterapeuta, a nutricionista, o time. Primeiro o homem, mulher, e só depois sim o profissional de competências. E obviamente que eu tento ter essa sensibilidade de perceber, não quero ser inconveniente no conhecimento da vida pessoal, familiar, o que quer que seja do outro, não. Mas se o atleta chega ao treino e manifestamente é evidente até que ele está, alguma coisa está a deixar desconfortável, eu sim aproximo-me dele do ponto de vista individual, se não souber já antes o que é que se passou, e pergunto, e questiono, e afasto-me, e promovo essa partilha, essa confidência de uma forma muito honesta e muito sincera, porque não tenho dúvidas nenhumas de que uma coisa é a pessoa e o jogador, quando estão a top, que faz esta junção fortíssima e que daí advém as eficácias e o alto rendimento. Bom, muito bacana o teu depoimento, Joel. Eu, enquanto profissional do alto rendimento, não vou nem colocar a questão preparador físico, treinador, a função não importa, mas enquanto profissional, no meu caso, que sou mais especializado em alto rendimento, mas obviamente se aplica a todos os escalões, eu me tornei um profissional muito melhor, eu acredito, a partir do momento que eu consegui compreender melhor o ser humano. E felizmente eu não custei muito a entender isso, eu ainda jovem consegui perceber isso, obviamente com a ajuda de outros profissionais que me deram um toque. Eu cito até algumas passagens no meu livro, Futsal, a Ciência da Preparação Física. No meu início lá atrás, jovem, recém-formado, né, cheio de ideias da teoria, querendo pôr em prática, eu fico pensando, hoje eu tenho pena dos meus atletas do basquetebol, de tantos testes que eu fazia com eles, de tantas coisas, e pensava neles só como máquinas, né? Até porque eu trabalhava com atletas de 15, 17 anos, imagina, a gente brinca na flor da idade, né? No Brasil a gente usa essa expressão, obviamente ainda não maturados totalmente, mas cheios de energia, né? E pensava só neles como máquina, falava, poxa, se eu apliquei um teste físico e ele me deu uma resposta X, e eu prescrevo um treino em cima daquele teste físico que ele não responde, esse cara está me roubando, esse cara é um migué, como a gente diz na gíria, né? Só que eu tinha essa visão estrita de máquina, né? Da performance, do rendimento, né? E é legal linkar isso para os dias atuais, porque a gente tem visto cada vez mais atletas mostrando um lado que talvez tivessem vergonha, um lado que talvez fosse a imprensa pudesse dar alguma pancada, ou que fossem vistos atletas como frágeis, né? Que a gente tem essa ideia dos super-heróis. A gente acaba de ver um depoimento do próprio Ricardinho, eu li no Zona Técnica, parece que foi uma entrevista para o Marca da Espanha, se eu não me engano, onde ele fala sobre a questão, né, dessa pressão toda que a Simone Biles viveu nas Olimpíadas, e se cada vez mais, eu entendo, os treinadores não buscarem esse lado de entender o atleta como ser humano, o ser humano vem antes do atleta, né? Então acho que vão fadar um erro muito grande, né? Então é importante discutir essas questões também. Perfeito. Agora a saúde mental, e depois do Campeonato do Mundo, o Ricardinho deu essa entrevista e foi muito mediatizada, mas o João Matos também teve a oportunidade de dar uma entrevista onde falou precisamente nisso, na questão da saúde mental e na questão já da importância
de um mental coach praticamente para cada um, ou dele próprio. Isto é, a necessidade que o atleta de alto rendimento já tem de procurar outras pessoas, outras valências, outros conhecimentos, outras práticas para suportar a estabilidade do seu comportamento e do seu desempenho. Portanto, isto já vai muito para lá do físico, técnico, tático, psicológico. Isto, entramos numa área extremamente emocional, extremamente vulnerável, onde agora estamos com emoções positivas e de repente sofremos um golo e passamos a transmitir emoções negativas. E onde é que paramos? Onde é que, quer dizer, e é muito interessante isto porque é uma área que vai ter muito impacto e muita influência no rendimento, não tenho dúvidas nenhumas. E na formação, que foi a grande parte do tema, na formação eu considero muito importante o treinador, os responsáveis acompanharem e saberem se está tudo bem em casa, na escola, com a família, com os amigos. Não é preciso ir ao telemóvel ver as mensagens, não é preciso. É só avaliar se a estruturação mental, a sua estabilidade pessoal está tudo ok, ou se andam ali desvios comportamentais, dúvidas emocionais, em alguma situação que possa atrapalhar. E eu acredito também, Harrison, se tu cometeste erros, eu continuo a cometer. E porquê? Porque o ser humano é isto. O ser humano não é uma máquina. O ser humano é tão tudo que nós temos que estar constantemente a aprender, a estudar, a validar. E é um desafio constante, e também é esse desafio que pelo menos a mim em particular, é esse desafio que me alimenta esta paixão, porque além do futsal e do campo e da quadra e as balizas e a bola, é como é que eu vou conseguir ser capaz de colocar uma equipa, jogadores, treinadores, staff, tá? O mesmo objetivo, com o mesmo nível de comprometimento, com a mesma paixão, com o mesmo foco, naquele dia, naquela hora. Isto é o quê? Isto é trabalhar com homens e mulheres, isto é trabalhar com seres humanos. E, portanto, esse é o grande desafio também de nós, profissionais do alto rendimento. Perfeito, eu complemento tua fala com uma frase bem simples: estejam atentos aos sinais. Às vezes a gente pode pensar que é uma bobagem, né, se a gente está falando de jovem atleta, aquela criança, menino ou menina que é sempre extrovertida, daqui a pouco ela está mais introvertida, com os ombros mais protusos, com um comportamento diferente, enfim, atletas adultos também, né, se ele está, aquele cara que é mais de grupo, daqui a pouco começa a ficar mais isolado, buscando, né, a sua clausura ali naquele momento. Então, estar atentos aos sinais é importante. E uma pergunta que eu acredito que façam muito, me fazem bastante, eu sempre tento responder por meio de rede social, assim, as pessoas que me procuram, principalmente os jovens que estão estudando ainda, né, porque eu me vejo, né, naquela situação, só que na época eu não tinha acesso a Instagram, a WhatsApp, a redes sociais, né, então era tudo mais complicado. Mas me perguntar o que eu tenho que fazer para ser um bom preparador físico, para poder um dia estar numa equipe de Liga Nacional. Obviamente, os caminhos básicos, né? Estudar bastante, tentar fazer estágios, né? Ter prática também é importante, estar sujeito, de repente, a encarar desafios, às vezes até mesmo sem remuneração. Não estou defendendo que ninguém tenha que trabalhar sem receber, mas às vezes acontece de ter uma oportunidade, às vezes não há dinheiro envolvido, mas há uma grande oportunidade de aprendizado. Então, eu digo sempre, se pode, vai, porque isso vai complementar a tua formação teórica. Mas eu tenho indicado bastante, sempre nesses perfis, não só estudar a área técnica, ou seja, se o sujeito quer ser treinador, ele pode participar aqui do Summit, ele pode participar do Congresso Internacional do Sérgio Adriano, ele pode fazer formação com treinadores portugueses, espanhóis, etc., mas estudem o ser humano, o comportamento humano também, leiam biografias, principalmente as de esporte, de treinadores, livros de treinadores de outras áreas, né? Então, nós temos aqui no Brasil o Bernardinho, por exemplo, que é um grande referente, mas não só, temos tantos outros aí, porque eu acho que isso ajuda muito, esse entendimento do ser humano. Eu lembro quando eu estava lendo Sexta Sagrada, eu ficava ali pensando, caramba, como que o Phil Jackson lida, né, com o Michael Jordan, como ele consegue fazer o melhor jogador do mundo pontuar menos para poder ter um benefício coletivo. Como é que esse cara consegue isso, né? Então, estamos falando do Michael Jordan, né? Do maior, que saiu o maior de todos os tempos aí, para muitos, pelo menos.
Então, essas coisas são bem legais e eu recomendo bastante livros com esse perfil. Vai ajudar muito no seu trabalho como treinador, como preparador físico, treinador de goleiros, de guarda-redes, enfim. Não só estudar a área técnica. Perfeito. Nada mais a acrescentar. Sublinho só a importância de tudo aquilo que disseste. Está top. Eu, nos últimos anos, toda a bibliografia que adquiri não tem a ver com o jogo de futsal em si. Tem a ver com aquilo que disse inicialmente, que é quem joga ao jogo, quem pensa ao jogo, quem intervém, quem comunica. Nós em Portugal utilizamos uma expressão de forma muito vincada, que é quem conhece apenas o jogo, nem o jogo conhece. É verdade. Eu estou até colocando aqui, o pessoal depois até que vai assistir a gravação, tem uma coleção que chama Na Vida Como no Esporte, da editora Sextante aqui do Brasil. É uma coleção fantástica que, infelizmente, hoje ela não estão publicando mais novos exemplares, mas o primeiro livro é só com Michael Jordan, né? Chama Nunca Deixe de Tentar. Depois tem outros aí, tem Treinador, tem com Coach K, tem vários livros, eu tenho toda a coleção, ela é fantástica, todas prefaciadas pelo Bernardinho. Eu não sei se em Portugal vocês têm acesso, Joel, procure essa coleção, se não, veja alguém do Brasil aí, caso você já não tenha algum livro. São todos fantásticos, fantásticos. São bíblias de verdade, assim, de vários esportes e com exemplos fantásticos. Sim, vou ver, porque esta eu, por acaso, não conheço, mas vou pesquisar, vou saber. Beleza. Joel, encerramos por aqui, não tem mais nenhuma interação. Te agradeço, muito obrigado aí por aceitar esse convite repentino, por poder atender aqui os alunos do Summit, mais uma vez com conhecimentos muito ricos, um tema um pouco fora do comum também, né, que as pessoas quando vão assistir o Joel Rocha vão esperar sempre falar de aspectos técnico-táticos, né, os aspectos mais diretamente relacionados a dentro das quatro linhas, mas é um tema muito interessante, eu particularmente adoro esse tipo de tema. E te agradeço, amigo, tá? Pela gentileza e sempre reforço, acima de tudo, pela tua amizade. Obrigado mais uma vez, Arissani, e votos de saúde para todos, para ti também em particular. Saúde, sucessos, bom trabalho, e para ti em particular, saúde, sucessos e vitórias. Muito obrigado. Pessoal, na sequência tem o próximo palestrante, que sou eu. Tem o tema otimização do tempo de aquecimento. 2 minutinhos de intervalo, só para eu pegar uma aguinha aqui e pessoal também em casa, quem quer ir ao banheiro, enfim, dar uma respirada. Joel, se quiser continuar conosco no estúdio, ou então pode sair, eu te passo o link do YouTube se quiser continuar assistindo. Se tiver algum compromisso também não tem problema algum, ok? Muito obrigado e até já. Um abraço.